Olá amigos, olá irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição, porque assim você estará contribuindo com o ministério da pregação da Palavra de Deus. A nossa reflexão é uma introdução de alguns assuntos que iremos apresentar nos próximos vídeos sobre o estado do ser humano na morte e também vamos falar sobre as maravilhas da ressurreição. Eu creio que vocês irão descobrir coisas que nunca ninguém contou para vocês. Essa reflexão que faremos agora tem como título A origem do ser humano no planeta Terra. Os versos bíblicos para a nossa leitura estão no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27 e capítulo 2, o versículo 7. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Meus amigos, essa é a revelação de Deus para nós sobre a origem do ser humano no planeta Terra. Notem quantas informações importantíssimas nós temos nesses 3 versos bíblicos. A primeira informação que nós temos é uma informação fantástica, porque ela nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. Notem que o texto diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E com isso nós entendemos que o ser humano é de origem divina. O outro detalhe é que o ser humano foi criado do pó da terra, como nos diz o texto. Mas ele foi modelado pelas mãos de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Notem, meus amigos, que após Deus ter modelado o homem, vamos imaginar um grande boneco de barro, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E assim, o homem passou a ser alma vivente. Nessa história da criação do primeiro homem e da primeira mulher, há um detalhe muito interessante, muito importante, que nós precisamos considerar. Devemos dar bastante atenção pelo fato da palavra de Deus nos revelar que o plano original de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente. O plano de Deus para o casal é que eles viessem a viver para sempre. Mas nós precisamos também entender que Deus criou Adão e Eva com o livre-arbítrio e com a capacidade de escolher e tomar as decisões pessoais. Segundo o relato bíblico, Deus deu todas as informações necessárias para que o casal, ao fazer uso do livre-arbítrio e da capacidade de poder escolher, Deus deu toda a orientação para que eles não viessem a fazer coisas erradas, a tomar decisões erradas.
E ao dar as instruções para o casal, nós entendemos que o desejo de Deus era que eles vivessem eternamente ao lado de Deus. E sobre a instrução que Deus deu ao casal, nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E meus amigos, infelizmente, a palavra de Deus nos diz que Eva não deu importância ao conselho de Deus. E Eva tomou a sua decisão própria, se afastando do seu marido e se aproximou da árvore que não deveria se aproximar e nem tocar no fruto da árvore. E a Bíblia nos mostra, nos relata que Eva se aproximou da árvore que Deus havia proibido. E ali junto à árvore, ela viu uma serpente. A serpente começou a conversar com ela. E pela palavra de Deus, nós entendemos que ali no Jardim do Éden, Satanás encarnou na serpente. Por isso começou a conversar com Eva. E ofereceu-lhe o fruto da árvore, dizendo que eles jamais iriam morrer, que eles deveriam comer daquele fruto. E Eva foi enganada e foi levada a pegar o fruto e comeu do fruto. E além de comer do fruto, ela ainda levou para o seu marido e ofereceu para que ele comesse. E o resultado dessa desobediência a Deus, todos nós sabemos. Mas eu quero que vocês leiam comigo o que a Bíblia diz sobre esse episódio. Vamos ler Romanos capítulo 5 e o verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. E meus amigos, aqui está a razão do porquê existe a morte em nosso mundo. Por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência à palavra de Deus. Meus amigos e meus irmãos, por ser descendente de Adão e Eva, toda a raça humana ficou sujeita à morte. Mas a boa notícia do Evangelho para todos nós é de que Deus nos ama e Deus nos ama com amor eterno. E em virtude desse grande amor por nós, Deus tomou a providência para resolver o problema do pecado e o problema da morte na vida do ser humano. Louvado seja Deus por isso, pelo fato de Deus resolver o nosso problema quanto à morte. Então, no próximo vídeo, nós iremos saber o que foi que Deus fez para resolver o problema do pecado e o problema da morte na vida de cada ser humano. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tuas misericórdias que se renovam em nossa vida a cada manhã. Muito obrigado, Pai, por Tua palavra que nos esclarece
e nos revela toda a verdade a respeito de como entrou o pecado nesse planeta e como a morte passou a todos os seres humanos. Obrigado, Senhor, porque também na Tua Palavra nós encontramos a solução para o problema do pecado e a solução para o problema da morte. Nos ajude a entender cada dia mais esse plano maravilhoso que o Senhor tem para nos livrar da morte eterna. Eu peço a bênção sobre todos os meus amigos, todos os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor atenda os pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal e o Senhor venha atender cada caso segundo a Tua misericórdia, a Tua bondade e a Tua vontade. Que se faça em nossa vida o Teu querer. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, as nossas faltas. Nos ajude a caminhar sempre ao Teu lado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.